O que tem em comum as mensagens vazadas da Lava Jato, a comunicação do governo Bolsonaro e a própria eleição do presidente da República? Com certeza, as redes sociais, com sua imensa capilaridade, a capacidade de mobilização e construção de discursos políticos. Eu vou conversar sobre esse assunto hoje com o professor Marcos Marinho, que é pesquisador em comunicação política e doutorando de comunicação pelo Instituto Universitário de Lisboa. Muito bem-vindo, Marcos Marinho. Muito obrigado, Vivian. É uma satisfação estar de volta à casa, né? Estive aqui ano passado. Isso, prazer. Durante as eleições esteve conosco, fez um belíssimo trabalho e é um prazer tê-lo outra vez. Agradeço e estarei sempre que chamarem. Marinho, o presidente Jair Bolsonaro elegeu o Twitter como a principal plataforma de comunicação dele, não é? Ele tem feito isso de forma até institucional, para fazer anúncios e tal, e para comentar, enfim, de todas as formas, para fazer política. Quais os impactos disso na vida política, no cenário político do país? Bolsonaro ele cooptou um modelo trumpista de comunicação, né? O Trump inaugurou essa ideia de trabalhar a comunicação dele através do Twitter. E aí temos algumas situações que são complexas para o Brasil, né? Primeiro que o Bolsonaro não é Trump. Então a dinâmica dele no Twitter não ecoa como ecoa a de Trump. Segundo que Bolsonaro não consegue no Twitter falar com a base dele, que é uma base de Facebook, por característica de ferramenta. E Bolsonaro não consegue no Twitter reverberar uma mensagem institucional em nível de presidência que auxilie no processo de legitimação da figura do presidente. Então o que eu vejo hoje, Vivian? Nós temos uma comunicação do Bolsonaro CNPJ no Twitter que distancia muito daquela comunicação que se espera da instituição Presidência da República. Então eu começo a perceber que por mais que ele use a ferramenta para se manifestar, não é a manifestação que legitima o papel dele enquanto presidente. E isso não é bom para o cargo que ele ocupa. Mas nós tivemos aí, por exemplo, em maio, um episódio, eu estou entendendo que você está falando da questão da institucionalidade, mas eu vou tratar disso por um outro viés agora. Ele, em maio, ele apelou digamos, as massas que o apoiam, né, via rede social e obteve, em pouco mais de uma semana, ele conseguiu levar para as ruas multidões em alguns lugares. Não foi igual a outros momentos, né, de apoio a ele, não, essas manifestações não foram tão relevantes, mas elas aconteceram de forma significativa. Essa comunicação dele não se presta a mantê-lo no poder através dessa mobilização das massas? Sim, mas não é o Twitter que dá a ele essa capilaridade. O Bolsonaro ele conta desde a eleição com uma rede muito forte de comunicação direta em grupos através do WhatsApp. Ele tem uma comunicação muito bem trabalhada pelo Facebook, através das lives, isso ele já faz bem antes, desde quando ele se lançou candidato, há 4 anos antes de 2018. Então ele trabalha a comunicação dele em vários canais, que não só o Twitter. Então a face visível é o Twitter. Exatamente. Ele tem uma base de apoio evangélica muito grande. E os núcleos evangélicos são os melhores estruturados no nível de comunicação celular, por conta da própria dinâmica da religião. Então, ao presidente se manifestar conclamando a sua base de apoio para algum ato, essa comunicação rapidamente é disseminada através desses canais que são menos visíveis a quem não faz parte dos grupos. Portanto, achar que é a chamada do Twitter que mobiliza, não é. Agora, 2 pontos que você tocou. Você disse que Bolsonaro não é Trump. Eu queria que você explicasse isso, não é? E por que o Twitter, ele mobiliza, apesar dele ser infinitamente menor em termos de usuários do que o Facebook, ele mobiliza muitos políticos. E ele digamos que, ele acaba provocando o noticiário, ele acaba criando o noticiário, não é? Sim. Então vamos lá. Primeiro, por que Bolsonaro não é Trump? Trump é um empresário multimilionário que estruturou uma imagem de longo prazo dos Estados Unidos.
Então, Trump, para além do presidente, é Donald Trump. Com todas as suas idiosincrasias, polêmicas, celeumas, ele é Trump. Ele é uma instituição sólida enquanto personagem público, personagem político de anos e anos e anos. Trump tem o apoio dos republicanos, que é a segunda dos dois, um dos dois maiores partidos do país, que dá a ele o suporte governativo que ele precisa. Bolsonaro é um camarada que até então pertencia ao baixíssimo clero da política brasileira, totalmente desconhecido e irrelevante, que assumiu um protagonismo por uma questão contextual e que tem dificuldades de articulação com grupos políticos e que tem um partido que é ridiculamente pequeno, em nível nacional. Por mais que tenha hoje uma grande representação na Câmara Federal, é um partido que não se estrutura politicamente, tanto que há várias celeumas dentro do próprio partido. Então, Bolsonaro não tem o histórico de Trump, que dá o estofo que ele precisa, não tem uma base partidária sólida que dá a ele governabilidade, e não tem também a capacidade, talvez, de comunicação que Trump tem, porque Trump é um comunicador. Bolsonaro patina muitas vezes. E como Bolsonaro não consegue manter uma linha discursiva muito bem elaborada, porque às vezes entra alguém e fala por ele e fala de umas maneiras meio descompassadas e descompensadas, isso complica para ele. Agora, de fato, a eleição dele é muito devida ao uso das redes. Nós podemos dizer isso? Podemos afirmar isso? Porque ficou da eleição uma impressão de que, é claro que esses fatos, esse uso, a ferramenta, a rede social, não é um elemento isolado do fracasso ou do sucesso das eleições. Mas o que que ficou a impressão de que as redes foram muito importantes para a vitória do Bolsonaro, da mesma forma que foram mal utilizadas pelas esquerdas e levaram e contribuíram com o fracasso do Haddad. Está correto dizer isso ou não? Vivi, Me corrija. Eu até comentei isso ano passado. A minha leitura é a seguinte: não é porque são redes sociais, é porque são canais. Bolsonaro conseguiu engajamento de vários grupos sociais, e esses grupos sociais, de posse do ferramental da web, ecoou o discurso dele. Então não foram as redes que elegeram Bolsonaro na minha leitura, foram as pessoas que o suportavam, que davam apoio a ele, que através dos seus nichos pessoais, dos seus círculos sociais, reverberavam a mensagem de Bolsonaro pelos canais digitais. Ok. O canal em si não resolve. Ter as ferramentas não resolve. O que me resolve hoje, e resolveu ano passado, é você ter pessoas que vão reverberar a sua mensagem, legitimando a sua mensagem perante os grupos sociais delas. Porque uma coisa que a gente pensa que é automático, mas não é a audiência. Nenhum canal, nenhuma rede social, nenhuma mídia social te traz audiência formada, como a TV tem potencial para fazer. Você tem que construir a sua audiência. De quem seriam esses elementos que foram chaves? Como é que você descreveria? Os grupos de apoio principais do Bolsonaro, os evangélicos, a ala militar, os militaristas de um modo geral, não só os que estão no exército, mas os que apoiam e suportam a perspectiva militarista, grandes players do mercado que viam no Bolsonaro um tipo de potencial para um liberalismo econômico, através de Paulo Guedes, isso deu a ele uma chancela para aglutinar essas pessoas. Então, achar que foi o Carlos Bolsonaro, com as suas brilhantes estratégias que elegeu o pai, é um tanto quanto inocência. Agora, pensando na polarização, não é? Presente nas redes, nós podemos dizer que é um reflexo do que acontece na sociedade ou é superdimensionar, assim, o papel delas? Então, polarização sempre existiu. Não, sim, a questão não é nem a polarização, é se ela é o tamanho que a gente pensa. É a questão do reflexo, sim, não é? Sim. É o reflexo da sociedade ou superdimensiona? Então, a questão, a web, né, e qualquer enquadramento que você tenha de um contexto sempre vai dar uma superdimensionada. Porque você tira, né, um retângulo do todo e o que aparece no retângulo ganha muito mais vulto do que se você o percebesse disseminado num ambiente mais amplo. Então, o que acontece hoje nas redes, que dá a todos nós essa percepção de que o mundo está pegando fogo, é porque aquele espaço é um espaço recortado, é um espaço de enquadramento. E esse enquadramento é óbvio que ele tem mais vulto por ser polêmico e por ser beligerante. E é essa beligerância, essa agressividade que dá a percepção de que existe aquilo. Se você dilui no todo, ele perde um pouco esse potencial ofensivo. Quando você isola, ele cresce. Agora, não dá para ignorar. É sim um termômetro. Não vou dizer que é uma
uma réplica fiel do que acontece no todo, mas é um termômetro de para onde a tendência aponta. Vamos pegar aí o caso da Lava Jato, né? Ou a Vaza Jato, como está sendo chamado. Está né? excelente essa semana. As redes repercutiram, continuam repercutindo a história, né? Com gente contra e a favor dos personagens Moro e Dallagnol, né? Como é que você avalia a qualidade das narrativas políticas? Não é porque nós temos uma questão, eu estou usando esse exemplo para puxar a questão da qualidade da narrativa política nas redes. Como é que você faz a avaliação desse caso e da questão da qualidade? Eu vou voltar na questão anterior, então, sobre por que o Twitter. O Twitter concentra líderes de opinião. E é isso que importa aos políticos. É uma rede que não atinge a massa, é uma rede que não tem tantas pessoas presentes quanto o Facebook, mas é uma rede onde quem está lá tem potencial para reverberar conteúdos, para opinar e para chancelar uma coisa ou outra. Por isso o Twitter é tão importante, porque ele aglutina pessoas que estão para o debate. Enquanto o Facebook, o Instagram, as pessoas vão para se entreter, no Twitter elas vão para se informar e para apresentar as suas opiniões. Por isso que a dinâmica do Twitter é muito poderosa. E eu disse hoje isso que a política utiliza tanto. Exatamente, não é? porque quem forma a opinião está lá. Então a coisa efervesce ali. Na situação agora do caso da Vaza Jato em especial, e eu acompanho muito pelo Twitter porque eu adoro essa rede, você percebe as narrativas tentando ser construídas e demovidas o tempo todo pelos atores que estão ali, por quem apoia e por quem é contra. É interessante porque a partir dali as pautas começam a ser desdobradas e vão repercutir na televisão, nos programas de auditório, no rádio, e em vários outros ambientes. Então o Twitter ele começa a funcionar como um espaço para balões de ensaio. O que está funcionando ali dentro, que está gerando engajamento, as pessoas estão comentando e que tem potencial para ser explorado em mídia aberta, em mídia de massa. Então ele tem essa potência. A tentativa de dominar a narrativa no Twitter é mais complicada, porque todo mundo tem à sua disposição o seu teclado e vai falar, e vai contra ou vai a favor. Então não tem como controlar muito bem a narrativa, como você faz em outras redes. E aí o que eu vejo, quem é a favor está se agarrando a qualquer coisa para não ter que duvidar. É aquela lógica, né? Se eu rezo para um santo, eu não posso achar que ele não é santo, porque aí eu vou me colocar em... Agora você está falando especificamente do caso Vaza Jato. Quem suporta o governo e quem suporta Sérgio Moro vai fazer de tudo para não acreditar, para não ver a sua fé abalada. Quem já tinha uma predisposição aí contra vai fazer de tudo para maximizar qualquer coisa que jogar ali dentro. E quem está lá tentando entender o que está acontecendo vai ser impactado por várias narrativas, vai buscar em outras fontes a confirmação disso, a corroboração, se isso de fato faz sentido ou não, para formar a sua opinião. Então o momento atual agora ele é muito tenso e muito complexo, porque como você bem colocou, é todo mundo tentando assumir a paternidade da narrativa, e que não é fácil. A rapidez e a capilaridade influenciam no próprio conteúdo? Demais, demais. Você precisa, e aí aquela questão, o Twitter é bom porque você legitima uma ideia, essa ideia tem potencial para ser reverberado posteriormente, e isso vai, igual rastilho de pólvora, se espalhar. Agora, tem que ter uma dinâmica de resposta, uma dinâmica de ação, mas também tem que ter critério para não desesperar e sair fazendo loucura, jogando luz onde não precisava jogar luz. E aí que entra a necessidade de um conhecimento técnico do processo de comunicação política. Você tem um exemplo, assim, prático disso? Por exemplo, aconteceu alguma coisa de qualquer... Não vou citar governos específicos, mas, por exemplo, aconteceu alguma coisa no governo X. Está acontecendo uma série de outras coisas no mundo inteiro. Um grupo começou a comentar sobre aquilo. Até então, só aquele grupo comenta sobre aquilo. De repente, o governador do governo X vai lá e dá uma cacetada no grupo porque acha que é um absurdo falar aquilo, estão respeitando ele. O que ninguém estava prestando atenção, todo mundo passa a prestar atenção. E é o que mais acontece, são políticos trazendo o problema para o próprio colo. O Bolsonaro do Twitter faz muito isso. Temas que ele não precisava se meter, ele se mete. Temas que ele precisava comentar, ele não comenta. E aí, de repente, do nada, ele vai se solidarizar com um camarada que se suicidou, mas que tinha acabado de quase matar a amante que ele espancou. O CPF Bolsonaro, sem problema. A instituição Presidência da República pega muito mal. E aí você traz para você olhares de descrédito, de raiva de muita gente que talvez até gostasse de você, mas que não admitem o fato do camarada quase ter matado a mulher na pancada.
Agora, as redes têm uma enorme capacidade de alimentar ideias simplistas, né, na política. E a emergência da extrema-direita com um viés populista aqui e no mundo, você diria que está, digamos que, está num terreno fértil? As redes são um terreno fértil nesse sentido? Muito. Por quê? Você pode ter qualquer pensamento na sua cabeça, por mais louco que você quiser. Se você jogar na internet, vai ter meia dúzia que pensa o que você pensa. E aí você se sente legitimado para pensar aquilo. As redes hoje transformaram o mundo inteiro num espaço onde qualquer coisa pode ser reverberada, porque vai ter gente que vai comprar aquela ideia. Terra plana é um exemplo disso, né? Em 2019, a gente debate terra plana hoje, inclusive. Se nazismo foi de esquerda ou de direita, né? Ok. Mas, bom, o fato é, hoje eu consigo me encontrar com semelhantes a mim, e isso me fortalece, isso me legitima. Independente ou arrepio de qualquer ciência. Há uma dinâmica hoje da contradição das leis científicas, da tentativa de imposição da crença metafísica, espiritual, que até então não ocupava tanto espaço. Havia sempre um embate de forças entre a metafísica, a religião e a ciência, mas que era meio pacificado, não tinha tanta celeuma. Agora as pessoas começaram a perceber que quando ela começa a falar sobre a crença dela, há mais pessoas que também acreditam e se acham legitimadas a se contrapor à ciência. Então essa é a situação que a gente vive hoje. Você tem condição de se reunir com qualquer tipo de pessoa que vai te fortalecer e te legitimar. Isso é muito bom por um lado, mas é péssimo por outro, porque a gente vive num momento onde confunde-se liberdade de expressão com igualdade de opinião. Só fazendo uma observação, a figura do Brennan aí, que surge como digamos, um mentor das estratégias de comunicação para o crescimento da extrema-direita, tem tudo a ver com essa ascensão, né, e com o uso das redes. Né? Se a gente pegar, né, toda a dinâmica, desde a comunicação de Goebbels, é muito similar. Né? A comunicação fascista é muito similar. É você ocupar... Ele não está inventando a roda, não. Gente, ninguém inventa nada nesse mundo mais. A gente só coopta e adapta ao ferramental que a tecnologia nos proporciona. As pessoas estão muito empoderadas pelas redes, não é? E encontraram nela um caminho de participação política direta, não é? Isso veio, na sua opinião, veio para ficar, e o que isso significa para a nossa democracia? Vamos lá. Eu penso que há ainda um pouco de equívoco quanto ao real poder que as pessoas têm e a real participação delas no ambiente político. As dinâmicas da tecnologia hoje nos proporcionaram falar. Só que as pessoas agora falam sem conhecimento, sem referência, elas só falam. As ferramentas nos oportunizaram agora nos fecharmos em bolhas onde encontramos os semelhantes, que às vezes são semelhantes que também estão alheios à ciência, alheios ao conhecimento, alheios a qualquer fundamentação da sua teoria. E isso vai só consolidar um tipo de teoria da conspiração, uma teoria maluca que não tem ancoragem em nada que seja palpável, tangível. Você tem hoje uma dinâmica onde as pessoas podem achar que estão conversando com o mundo, mas na verdade conversam com meia dúzia de outras pessoas iguais a elas. Então é muito fácil hoje você se equivocar com relação ao seu potencial de fato de participação, com a sua capacidade de fato de mobilização e engajamento, e com o que de fato é a realidade do mundo, porque a sua bolha não é o mundo. Mas eu sinto assim, no comportamento das pessoas nas redes, duas coisas fortes. Uma delas está na linha da cobrança, não é? No sentido da participação política, da cobrança, e na outra da satanização do adversário político, que vira inimigo político. Não é? Isso não te parece que é forte, que mobiliza as pessoas, que elas se sentem empoderadas pela possibilidade de agir dessa forma, de cobrar e ao mesmo tempo de apontar o dedo para o outro? Então, nós temos uma situação hoje que há sim parcelas da sociedade que estão usando as ferramentas da tecnologia de uma excelente maneira, para cobrar, para acompanhar, para propor, porém é a minoria. A grande maioria está usando agora todo o ferramental disponível como se fosse um ringue de batalha, onde eu tenho que fazer prevalecer
a minha crença e tenho que destruir a sua por conta disso. É o tal do jogo de soma zero. E aí, infelizmente, o presidente da República, ele opera muito nessa chave, né? Para ele ganhar, alguém tem que perder. E o problema é que, às vezes, para ele ganhar, o Congresso tem que perder. Porque a dinâmica é tão belicosa que não dá para ver uma confluência, uma negociação, um acordo. As pessoas estão adotando essa chave também. Elas não querem mais buscar os pontos de semelhança para produzir uma sociedade pacificada e que otimize resultado, que atenda, pelo menos em parte, a maior parte das pessoas. Elas querem impor que o que elas querem é o certo e tem que ser feito agora, porque elas querem agora. E você não pode ter o que você quer, porque se você tendo o que você quer, eu não vou ter o que eu quero. Dentro dessa realidade, tem essa realidade que convive com uma outra que é a política tradicional, da representação, você se referiu ao legislativo, né, a representação tradicional do legislativo. Como é que você vê o caminhar dessa convivência, desses dois mundos que estão, inclusive, se misturando, né? Em vários momentos se misturando, né? Você tem, por exemplo, uma foto que ficou aí famosa do mês passado, em que os diversos deputados do PSL, ao mesmo tempo, estavam entrando, fazendo lives, fazendo transmissões ao vivo para suas bolhas, não é? E, ao mesmo tempo, aquele é um espaço de representação onde as regras, né, estão estabelecidas. Como é que é o futuro dessa convivência? Vivi, eu te falo que o que eu tenho percebido vai mudar nada. Sabe por quê? Porque quem está na dinâmica youtuber da política, que está lá para reverberar nas suas próprias redes sociais, nas suas bolhas, fazendo lives, vai continuar sendo pessoa midiática sem nenhum poder político. E na real política quem manda é quem tem poder político. E aí é a tal da política tradicional, que para mim é só política. Essa ideia de nova e velha política é uma retórica para vender alguma coisa. Porque, de fato, quem manda lá dentro são as pessoas que continuam sabendo articular, sabendo negociar e sabendo fazer política. Isso está posto. 6 meses de governo e a coisa está travada porque ainda há essa belicosidade toda. Quem está lá para fazer live, vai continuar fazendo live, vai ter seus seguidores, vai falar na sua própria bolha. Quem está lá para fazer política vai mandar no Congresso, como sempre foi. Isso pode aí determinar quem vai ser baixo clero e quem vai ser alto clero? Isso pode determinar quem vai ser o nosso novo presidente daqui 4 anos ou menos, quem sabe? Vamos ver. Vamos ver. Marcos Marinho, foi um prazer. É uma pena, não podemos esticar essa conversa. Você me deu uma deixa, mas eu não vou poder pegar essa deixa. Muito obrigada pela sua presença aqui no Mundo Político. Eu que agradeço demais a atenção de vocês e o debate continua nas redes sociais. Me procurem lá que a gente continua conversando. Eu espero que você volte aqui para a gente continuar. Também espero. Eu conversei com o professor Marcos Marinho, ele é pesquisador em comunicação política, doutorando em ciências da comunicação pelo Instituto Universitário de Lisboa e professor da PUC de Goiás. O Mundo Político fica por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar nosso site ou o YouTube. Para falar conosco, Twitter ou e-mail. Então, obrigada pela companhia e até a próxima.